Estamos dando início a mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio, debatendo as eleições do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe aqui a Carmen Pereira, que é dirigente da Comissão de Ética Nacional da FENAGE, e, portanto, de todos os jornalistas do Brasil, e também diretora aqui do Sindicato do Rio de Janeiro. Depois você completa aí quais são as suas outras tarefas aqui no sindicato. Carmen, obrigado aí pela sua presença aqui na TV Comunitária. E eu queria que você falasse um pouco qual a avaliação que você faz do trabalho realizado pelo sindicato na última gestão. Bom, eu agradeço o convite, para nós é uma honra participar do seu programa aqui na TV Comunitária. Em termos de um balanço que a gente possa fazer assim, para, digamos assim, começar a nossa conversa, a gente tem, por um lado, algumas realizações, por outras, algumas frustrações, porque não conseguimos fazer tudo aquilo que propagamos na nossa campanha há 3 anos atrás, pelo cenário que foi se modificando. Nós pegamos um sindicato financeiramente com muita dívida, e conseguimos ir pagando gradativamente essas dívidas, E aí, quando a gente, sob o ponto de vista financeiro, a gente estava, digamos assim, já começando a respirar melhor, veio a reforma trabalhista que eliminou a nossa principal fonte de renda, que é o imposto sindical, Hoje temos somente a mensalidade dos jornalistas, que contraditoriamente, está vivendo um cenário de muito desemprego, de muito subemprego, de muita precarização. Então, por outro lado, quer dizer, pagar R$ 45 de mensalidade para muitos é uma quantia muito alta, mensalmente. Então, quer dizer, nós temos um quadro de inadimplência bastante alto, o que ainda enfraquece financeiramente a entidade. Politicamente, a gente conseguiu alguns avanços. A gestão passada nos deixou de herança 2 acordos coletivos em aberto. Nós conseguimos, logo depois de assumirmos, fazer esses acordos, tanto com as empresas de jornais e revistas, como das empresas de rádio e TV. Então, isso foi uma coisa que foi também uma bandeira nossa importante na campanha, que nós conseguimos e depois realizamos, já concluímos os acordos de 2019. Então, estamos com isso aí zerado. Que é importante. Por que é importante o acordo coletivo? Não só para aquele trabalhador que está vinculado a uma empresa, porque a empresa é obrigada a cumprir o que determina um acordo, mas baliza para os PJs, para os MEI, para os freelas, para os assessores de comunicação, enfim, para todo o restante da categoria, baliza algumas coisas como um piso salarial, como reafirma a questão das 5 horas de trabalho e mais, quer dizer, mais alguns direitos que o acordo coletivo nos assegura. Então, isso é uma coisa que é estendida a todos os jornalistas, coisa que nem todos percebem. Muitos dizem assim, mas o que o sindicato faz para o desempregado? Tem isso, tem esse acordo, ele serve para isso. Fora outras coisas que a gente vai, aos poucos, tentando. A gente também regularizou, uma coisa que foi muito importante, regularizou a concessão do registro profissional para os chamados jornalistas de imagem, que são os repórteres fotográficos, repórteres cinematográficos, diagramadores e ilustradores. Essa legislação nunca exigiu o diploma de graduação em jornalismo. E nós, quer dizer, até a gestão passada, era feita uma prova que ficava lá no sindicato, era aplicada e era corrigida por um diretor, uma coisa assim bem informal.
nós criamos uma comissão de imagem, essa comissão, elencamos alguns documentos importantes para avaliar a trajetória desse candidato ao registro, e aí, quer dizer, a partir daí a gente encaminha a documentação para o Ministério do Trabalho, que é o Ministério quem concede o registro, e isso veio fortalecer, digamos assim, esse segmento, que também sempre ficou muito à margem, né, das políticas sindicais, né? Então, nós valorizamos bastante esse segmento e pretendemos, né, caso a gente continue o mandato, na próxima gestão, de ampliar a atuação dessa comissão. Cara, é importante o que você levantou, porque às vezes se perde um pouco de vista, né? Por que existem os sindicatos, né? O sindicato foi criado, inclusive eu tenho um livro publicado, né? Comunicação e Sindicalismo. Os sindicatos foram criados exatamente para fazer com que a força de trabalho fosse melhor comprada, né? Para aqueles que precisam do trabalho do jornalista. Então, quer dizer, o contrato coletivo ou o acordo coletivo é uma questão fundamental para a gestão, né, do trabalho dos jornalistas e, como você disse, de ser um parâmetro para a categoria. Porque você considera que há segmentos, então, na categoria que desvalorizam esse trabalho importante? Você falou que na última gestão vários acordos ficaram em aberto? Sim, de 2 anos, porque nós temos sindicato, o acordo é feito com o sindicato patronal, né, digamos assim. Nós temos 2 sindicatos, um é o de radiodifusão, que contempla as empresas de rádio e TV, e de canal aberto, e o outro sindicato é de jornais e revistas, né, que a gente chama de impresso. O sindicato patronal das assessorias de comunicação, né, que foi criado nos anos 2000, esse sindicato ele se autodissolveu, né, exatamente para não assinar mais acordos coletivos com o segmento de assessoria. Então, ele se autodissolveu da seguinte maneira: eles fizeram uma eleição, tomaram posse, mas não formalizaram a gestão, a diretoria, junto ao Ministério do Trabalho. Ao cadastro que tem lá. Exatamente. Então, aí, quer dizer, nós não temos com quem negociar, não sei, por empresa, mas não temos um contraponto, né, que é o sindicato patronal, para negociar coletivamente as condições de trabalho desse segmento. Então, desde 2012, os assessores de comunicação, que contemplam também os assessores de imprensa, eles estão sem acordo coletivo. Se pauta, então, principalmente no de jornal e revista, né? E hoje está atualizado esses 2 acordos coletivos. Sim, eu já assinei. E eu vi, inclusive, no site do sindicato, vai ser convocado para a campanha também recentemente, ou em que período? A nossa database é 1º de fevereiro. Ah, sim, então já foi realizado. Já foi, desse ano, né? Nós só no final do ano, que aí vamos reiniciar para a campanha do próximo ano. Você levantou um aspecto importante, que é a gente ver como a ação sindical, né, a atuação dos sindicatos vem sofrendo uma pressão enorme dos segmentos políticos que são contra que haja um ativismo sindical, né? Até o atual presidente, ele falava que tinha que reduzir o ativismo sindical. O ativismo em geral, inclusive não só sindical, sim, mas de outras associações. E mesmo no governo, você lembrou da reforma trabalhista. Quer dizer, quais foram os aspectos que prejudicou o sindicato aprovado nessa reforma, além da questão, você falou que a contribuição obrigatória
se tornou não obrigatória. Sim, ela é. E tem detalhes aí nessa legislação, né, quer dizer, que dificultam ainda mais. Então, quer dizer, nós tínhamos na convenção coletiva, né, uma contribuição, que a gente chama de contribuição assistencial, que era um recurso que o trabalhador descontava quando recebia a contribuição, o resultado da coletivo, negociação. Que é da campanha salarial. Isso, da campanha salarial, ele descontava uma quantia também fixa, R$45 em 2 vezes. Quer dizer, que não é, às vezes era menos do que ele receberia de benefício, digamos assim. E isso era feito da seguinte maneira, quer dizer, constava na convenção e aquele trabalhador que se opunha, ele tinha um prazo para informar ao sindicato que não queria fazer essa contribuição. Então, essa contribuição nunca foi obrigatória, né? Agora, a legislação trabalhista, e aí os empresários da área de comunicação estão fazendo essa leitura, porque há outras leituras, né? Eles só aceitam fazer esse desconto se o trabalhador assinar um documento individualmente autorizando o desconto. E isso aí, quer dizer, é muito difícil você ter acesso a 100% dos jornalistas que estão numa determinada empresa. E isso, de alguma forma, é um desrespeito à organização do trabalho, porque Sim. a organização sempre é coletiva, né? Você não vai, para definir um apoio a essa organização coletiva, você tem que fazê-lo individualmente. Você tem a Assembleia, você tem os organismos, né? Senão, como é que seria a eleição, né? Se não fosse uma coisa feita por todo mundo? Não, mas contraditoriamente, quer dizer, quando é do interesse das empresas, eles nos chamam, quer dizer, que pela própria legislação, eles nos chamam para acordos coletivos por empresa. Agora mesmo nós estamos, quer dizer, negociando com a TV Globo, que ela está mudando, né? Tá propondo um novo acordo da chamada remuneração variável. Né? Então, para isso, ela é obrigada, né, a negociar com o sindicato. E nós temos que fazer a assembleia para legitimar essa proposta. Né? Então, aí, nessa hora, quer dizer, nos chamam com toda gentileza, se bem que, quer dizer, nós não temos... Os patrões são duros, mas são educados, são, enfim... Eles chamam porque a legislação... Os obriga, entendeu? E também até porque dentro da lógica liberal, né, do debate, eles sempre defenderam que o negociado se sobrepõe ao legislado. E como a legislação cada vez está sendo reduzida, agora isso de alguma forma podemos ver do lado positivo, que é a necessidade de ampliar a sindicalização, né, de fazer um trabalho de maior participação no sindicato. Mas é também uma leitura de que o sindicato, quer dizer, como é sindicato único por segmento, por área geográfica, que você, nessas negociações coletivas, você também negocia em nome dos não filiados. Né? Então, é uma contradição. Não, mas... Essa interpretação de que... Não é pacífica, não é pacífica. A convenção vale para todo mundo. Não, a convenção vale para todo mundo, mas é isso que eu estou falando. Mas, quer dizer, você negocia não só em nome dos seus filiados, você negocia também em nome dos não filiados, o que não motiva, digamos assim, ao trabalhador se filiar. Porque ele... Esse é um conflito que está estabelecido... Já há mais tempo, não é de agora. Nessa política aí de financiamento. Eles não querem que haja um financiamento, porque eles não querem que o sindicato exista na prática como um instrumento mobilizador. Mas, ao mesmo tempo, né, quer dizer, a legislação maior e tal define que o sindicato representa todo mundo. Exatamente. Então, isso é um calcanhar de Aquiles que está aí, enfim. Agora, e sobre... Você falou que vocês receberam na gestão atual o sindicato em 2016, não é isso? Isso. Receberam o sindicato numa situação financeira muito precária, material. Sim.
E continuamos, né? Porque a gente precisa, quer dizer, a gente não conseguiu se reerguer totalmente, ainda temos algumas dívidas pendentes, né, a serem negociadas, mas que a gente acredita, quer dizer, que o trabalho de filiação, né, quer dizer, que é um trabalho difícil de ser feito, né, porque os jovens, por sua vez, não recebem uma formação, né, de valorização da organização coletiva, né? Ao contrário, né, eles recebem cada vez mais a formação do neoliberalismo, do individualismo, né? Então é difícil você trazer os jovens, né, recém-formados para o sindicato, né? Isso é um desafio que a gente continua tendo, né? Mas a gente, por outro lado, quer dizer, a gente quer trazer os jovens também não só, quer dizer, digamos assim, pela questão específica econômica. A gente acha que tem outras questões que podem atrair esses jovens. A questão do assédio moral, que vem sendo muito discutida, né? A questão dos movimentos sociais, como da questão do racismo, a questão dos LGBTs, né? Então, são essas questões que o movimento social está aí expressando. Botando na pauta, né? Exatamente. Nós, né, queremos trazer para dentro do sindicato esses segmentos, né, quer dizer, como os profissionais, né, que defendem essas causas, para que eles, junto, digamos, no conjunto da diretoria, né, quer dizer, que se consiga, em acordos coletivos, incluir essas cláusulas, que se consiga cuidar da formação, que a formação também é muito importante, né, fazendo seminários, debates, oficinas, com os jovens ou até também com os mais sensíveis para essas questões, entendeu? Então, isso é uma proposta que pode e deve fortalecer o sindicato. Não você, digamos assim, ser um apêndice, não o sindicato ser um apêndice do movimento social, mas você ter um diálogo com o movimento social no sentido de você, quer dizer, você fortalecer, né, o segmento do jornalismo, de fazer um jornalismo de qualidade que esteja em sintonia com as propostas, né, com as bandeiras do movimento social. Isso tem que ser feito com digamos, um certo cuidado para a gente não, digamos assim, virar o sinal, né, quer dizer, de ser um sindicato dos movimentos sociais. Não se trata disso. A nossa proposta é ter um diálogo com o movimento social. E do ponto de vista também dessa questão que é polêmica aí no movimento sindical, que é a crítica à partidarização dos sindicatos, né? Quer dizer, os sindicatos serem correr de transmissão de partidos e deixar de lado a consciência média da categoria, porque ele representa a categoria, etc. Isso também foi uma questão que na última eleição também foi debatido, né? Sim, que essa chapa que você integrou e que agora integra, continua com essa filosofia, não? Sim, nós continuamos, né? A nossa bandeira, digamos, em termos materiais, foi a questão concreta da convenção coletiva que estavam pendentes. E, quer dizer, sob o ponto de vista da gestão, da condução política, foi exatamente isso. A chapa anterior, né, que foi eleita, né, que está terminando agora a gestão, chamava-se Plural, exatamente porque ela reunia, né, pessoas, né, de diversos segmentos, com diversas correntes de pensamento, que representando, né, os jornalistas, porque o jornalista não tem, as empresas têm um pensamento único, mas os profissionais não. Tem um pensamento diverso. Exatamente. Então, nessa chapa, nós procuramos traduzir isso e agora também, de novo, né, queremos, né, acreditamos que temos feito uma composição em que a gente tenta conseguido trazer essas diversas vertentes, né, para exatamente o quê? Quer dizer, porque uma única pessoa não vai traduzir todas as possibilidades, né, todas as correntes de pensamento. E você, no coletivo, que é uma diretoria colegiada, você tem essa possibilidade de fazer esse diálogo interno e
esse diálogo externo, né? Quer dizer, que é da diretoria com a categoria e com a sociedade em geral. E houve uma renovação, a gente esteve conversando com o Márcio e com a Rosa, e há uma renovação de 60% dos integrantes da Plural nessa chapa jornalista, Sindicato Forte, jornalista valorizado. Sim, nós conseguimos fazer essa renovação, né? Quer dizer, porque algumas pessoas, enfim, a nossa categoria é muito dinâmica, né? Que a disponibilidade que as pessoas tinham há 3 anos atrás não é a mesma hoje, né? Mas elas continuam, quer dizer, mesmo não integrando a atual chapa para a futura gestão, essas pessoas continuam nos apoiando, né? Continuamos dialogando e tudo mais, né? Quer dizer, uma questão que é importante, quer dizer, que foi muito bandeira nossa na eleição passada e que continua presente aí, é a questão da segurança do profissional, né? Nós retomamos na atual gestão cursos de segurança com as empresas, que é uma cláusula da convenção coletiva, né? E que não conseguimos fazer todos os cursos, né? Porque a proposta seria um curso a cada ano, não conseguimos. Por quê? Porque esses cursos são caros, porque tem uma parte teórica e tem uma parte prática que a gente faz lá em Deodoro, né? E esse curso segurança mesmo? Segurança do jornalista, isso, no sentido contra a violência, exatamente, como ele se comportar, digamos assim, né? Não, porque tem a segurança do trabalho em si, né? Não, é a segurança do profissional em movimentos de rua, entendeu? Ou áreas conflagradas, né? Porque a gente tem aí, né? Claro. Profissionais que não só... Tem as milícias, tem as comunidades... Não só o Santiago morreu, né? Quer dizer, que foi um caso, o Santiago Andrade, que foi um caso nacional e até internacional, mas tivemos outros profissionais, e principalmente os profissionais de imagem, são muito vítimas, né? Nós tivemos o Gelson, pouco antes do Santiago, que ele, exatamente cobrindo uma incursão da PM numa favela de Santa Cruz, né, ele foi atingido, né, então, e morreu. Né? Então, a questão da segurança, né, do profissional, quer dizer, dele entender qual é a dinâmica, né? Quer dizer, não são as forças de segurança limitar o nosso trabalho, não se trata disso. Os cuidados que o profissional isso nós não aceitamos, né? Mas dele ser orientado no sentido de que, se você está numa área conflagrada, você tem que ter determinados cuidados. Então, não só o colete, não só o equipamento, mas também o seu comportamento tem que estar, você tem que estar antenado para determinadas situações. Então, isso foi uma bandeira da atual gestão e continua sendo, entendeu? Porque é a tal história. Não consideramos o jornalismo uma profissão de risco, não é isso. Mas tem situações em que você precisa estar preparado, treinado para reagir, digamos assim. Isso. Carmen, nós estamos seguindo aí para o encerramento e a gente queria te colocar, então, para você falar sobre essa questão que você até citou na primeira resposta, sobre o desemprego, né, sobre a situação das mudanças aí na profissão do jornalista e o que vocês estão pensando para essa nova gestão de tratar disso. A nossa proposta é, quer dizer, fazermos algumas coisas, digamos assim, com as universidades, né? Porque as universidades, elas têm, né, quer dizer, toda essa expertise, né, da formação. E também com profissionais experientes, né, de transmissão de conhecimento através de pequenas, rápidas oficinas ou seminários, congressos da categoria, enfim, eventos, digamos assim, né, que possamos... Abrir perspectivas, é exatamente. Abrir novas perspectivas. Novas perspectivas
e diálogo, entendeu? Porque, na verdade, quer dizer, o jornalista ele vem trabalhando muito sozinho, né? Isso é uma característica, né, do jornalismo, embora seja um trabalho, uma produção coletiva, mas o trabalho é muito individualizado, as ações são muito individualizadas. Então, é sempre necessário você ter momentos de diálogo, de debate coletivo, de reflexão coletiva. E provavelmente também de estudar alternativas, né, de criação de mecanismos conjunto do jornalista para enfrentar ou criar uma solução que faça renda e tal? Não, olha, nós não temos uma proposta assim de uma cooperativa, Terminada. uma coisa. Não temos isso. Porque os próprios jornalistas têm uma certa resistência, né? Quer dizer, nós já tivemos a Copim lá atrás, na década de 70, 80, né? E que se autodissolveu, que era uma alternativa, né? Então, o que a gente entende, quer dizer, que hoje, né, é muito comum devido às tecnologias, são as redes de relacionamento. É fortalecer essas redes, né? E abrir o debate, que exatamente. Eu acho que é importante até para ver se surgem soluções. Exatamente, porque às vezes a solução, o seu caminho não me serve e vice-versa, mas do seu caminho eu posso tirar algumas experiências para enriquecerem o meu caminho, né? a minha área de atuação. Então, essa troca, né, que as redes proporcionam são muito importantes e a gente pretende caminhar nisso, nesse sentido de fortalecer, seja redes virtuais, seja redes presenciais, né, com ações de network. A gente, por exemplo, para os aposentados, a gente quer trazer de volta o aposentado que ele se sente assim muito isolado, né? Quer dizer, quando ele se aposenta, né? Mas ele tem uma experiência riquíssima, né? Então nós queremos trazer de volta os aposentados para fazer esse diálogo com os que estão hoje na ativa, né? E também deles de conhecer melhor essa situação nova que eles enfrentam. Carmen, foi muito bom essa conversa com você. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada. Desejo felicidade aí à Chapa 1, da qual eu disputo a comissão de ética aqui do município, né? Não, são 5 vagas para 5 candidatos, mas precisamos do apoio de todos. Com certeza. Obrigado, e eu queria agradecer a você a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio, Canal 6. Lembra você que você pode acompanhar toda a programação pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail está aí na sua tela para você interagir com a gente. Tchau e até um próximo Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.